Pois é, todos os dias, então, aí nós somos bombardeados, né, com informações sobre o que devemos e o que não devemos comer. Mas o que é verdade e o que é mito nisso tudo? Hoje, no Dia da Saúde e da Nutrição também, a gente conversa sobre esse tema com a nutricionista Mariana de Macedo Boss. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui Obrigada no Ver Mais. a você. Mariana, então como a gente viu ali, o dia a dia das pessoas tem mudado muito, Sim. essa questão da nutrição, de se alimentar bem, está muito presente no nosso dia a dia hoje. Exatamente. Mas também chega muita coisa que não é legal, né? A gente sabe que chega muita coisa negativa, muita coisa que não é verdade. Sim. E como a gente pode filtrar isso no dia a dia? Boa tarde para você. Boa tarde. Na verdade, assim, o importante de tudo, né, como até a reportagem colocou, é que houve realmente mudanças na nossa rotina. Todo mundo está trabalhando mais fora, né, a gente acaba ficando mais tempo fora de casa e a gente procura por opções que nem sempre foram as mais saudáveis, né? Então, quando a gente vai procurar em questão de focar numa alimentação saudável, de ter uma vida saudável, os restaurantes, a alimentação começou a mudar. E começou a surgir muito da indústria alimentícia em questão a glúten, não glúten. A gente começou a investigar outros fatores que não existiam antes, né? Que a gente talvez não se preocupava tanto. Então começou a surgir muito sobre dieta sem glúten, dieta sem lactose, alimentos orgânicos, né? E o que é ideal? Na verdade, não existe uma alimentação ideal para todo mundo. Existe a individualidade de cada um, né? Então, se a gente olha especificamente para o indivíduo e decide o que ele precisa, é ali que a gente acerta, né? Por isso que algumas pessoas falam, eu parei de comer glúten, por exemplo, e não emagreci, né? Ou parei de comer lactose e não fez diferença. É porque talvez aquela pessoa não necessariamente precisava daquilo, né? Então, quando a gente generaliza tudo, é que a gente acaba errando algumas vezes na parte da alimentação e não necessariamente significa que você está mais saudável por causa disso. Tá né? certo. Agora, Mariana, tem alguns alimentos, assim, que não fazem mal de jeito nenhum e que devem, sim, ser incluídos no nosso dia a dia, na nossa alimentação diária. Quais são eles? Então, o primeiro alimento, né, eu prefiro dizer líquido, na verdade, que é talvez o mais importante de todos, seria a água. A gente sempre começa pela água, né? Infelizmente, o hábito hoje em dia do brasileiro e da maioria das populações é não consumir nenhum tipo de água, né? Nenhum tipo de quantidade de água. E, nesse sentido, isso faz muito mal para o nosso organismo. Eu conheço gente que não gosta de água, você acredita, Mariana? E isso é uma questão de hábito, É né? hábito, Não né? existe eu não gostar de água, existe eu não ter o hábito de tomar água, né? Então, como tudo na vida, a gente precisa praticar o consumo. Para facilitar, por exemplo, o consumo de água, a gente pode consumir água com rodelas de limão, água com gás, como a própria reportagem, né, sugeriu. Se for a questão de consumir refrigerante, suco como substituto. Aquelas águas saborizadas, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a água saborizada. A água saborizada é aquela que a gente faz, não aquela que a gente compra já pronta, com gás. Então isso tem já é um ser pouco feita em casa. exatamente, então. né? Mas ela é muito boa para aumentar ou auxiliar no aumento da ingestão de água, que é um dos líquidos mais importantes que muitas pessoas da população não consomem. Tá, quem tá assistindo a gente em casa e não sabe o que é água saborizada, explica pra gente então, Mariana. Então, água saborizada é a gente pegar a água natural mesmo e saborizar com alguma coisa que seja do nosso paladar de agrado, né? A gente pode colocar rodelas de limão, espremer um pouquinho do limão, colocar rodelas de laranja, folhas de hortelã, gengibre, que também é um alimento termogênico e muito bom, principalmente frutas em geral, frutas né? em geral, abacaxi, frutas vermelhas, tudo que saboriza um pouco a água. Então ela vai deixar com um sabor um pouquinho mais agradável para quem não tem o hábito e facilita esse consumo. Tá, por dia, qual é a quantidade recomendada de água? O Ministério da Saúde, ele trabalha, né, com uma média de 2 litros de água, no geral, para a população adulta, né? Mas a gente normalmente calcula a necessidade de cada indivíduo, né? Então a gente calcula uma média de 30 ml de água para cada quilo de peso. Né? E isso a gente calcula conforme a necessidade, porque tem pessoas que retêm mais líquido ou que consomem outros tipos de líquido. De novo, assim, a individualidade é muito importante. Cada caso é um caso. Exatamente. Então, e de alimentação agora? Você falou de água, de bebida Isso. e de Então a gente alimentação, deveria comida. Claramente consumir frutas e verduras, que é muito difícil para algumas pessoas também, né? Então a gente também tem algumas orientações que a gente ajuda nessa época do ano, o consumo de, por exemplo, sopas, né? Ou caldos, ajuda muito porque as pessoas param de consumir
frutas e verduras cruas, né, nessa época do ano, porque é mais geladinho, a gente não tem tanto vontade de comer talvez esse alimento, né? Chega o outono aí já dá aquela preguiça já de comer dá uma fruta, preguiça, né? E porque tudo que é mais gelado, o nosso paladar, ele tem um pouquinho de resistência no inverno, porque ele quer aquecer, ele não quer ficar mais gelado, né? Então é uma opção muito legal. Então as frutas e as verduras a gente deve consumir. E segundo, na verdade, o Ministério da Saúde, a população brasileira, mais de 40% da população brasileira, não consome nem o mínimo de frutas e verduras, que deveria ser pelo menos 400 gramas, né? Diárias, né? Então, assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade com isso, tanto das frutas quanto das verduras. Normalmente as pessoas têm mais paladar para frutas, né? E a gente daria preferência para frutas da estação, que elas vão ser mais ricas em nutrientes, elas vão ser mais saborosas e o custo também é melhor. Olha só que bacana. A gente tem até, inclusive aqui no Vermais, tem o quadro Fruta da Vez. Toda quinta-feira a gente mostra os benefícios de uma fruta que estão ali na época, a fruta que tá da fruta da estação mesmo, né? E hoje em dia a gente está focando muito nos alimentos orgânicos também, né? Então, assim, não só frutas e verduras, o consumo delas, mas dá preferência para alimentos orgânicos. Claro que é uma área que está crescendo ainda, a gente não teve acesso, agora em Joinville a gente tem muito mais acesso a esse tipo de alimento, mas a gente consegue sim comprar alimentos com custo acessível, né, e que são orgânicos, significando que a gente não vai trazer para o nosso organismo químicas e, né, conservantes que não seriam ideais e que poderiam futuramente causar uma doença também. Tá certo, então. Mariana Macedo aqui falando pra gente, nutricionista, no Dia Nacional da Saúde e da Nutrição. Muito obrigada, Mariana. Obrigada.